vou soltar o quê? O sonho do sacrifício, e vou soltar outro sonho pra vocês, que é o sonho, sabe de quê? É o sonho que eu tive com o quê? Com Jesus Cristo. Eu tive dois sonhos. Um é o sonho do sacrifício de Jesus, eu tive essa visão, né? Jesus me deu essa oportunidade de conhecer o jeito que ele foi crucificado na cruz do Calvário, e Jesus também me deu uma oportunidade de eu conhecer ele do jeito que ele pregava aqui na terra com os discípulos. No terceiro sonho, Jesus apareceu para mim nas mesmas vestes que ele pregava para os discípulos. E ele pregando o evangelho comigo. Vou soltar para vocês. Meus amores, olha, eu sonhei que eu estava num campo. Quando eu olhava para trás de mim, eu avistava Jesus. Jesus vinha descendo uma rua. A rua era de descida, uma descida grande. Jesus vinha descendo essa rua. Jesus vinha descendo a rua por cima da calçada. As portas lá dos comércios tudo fechado. As portas dos comércios fechadas, e Jesus vinha descendo por cima. E meus amores, quando eu vi Jesus, eu corri. Fui ao encontro dele, eu abracei ele me abraçou, eu me acordei. Meus amores, Jesus estava igualzinho, ele foi crucificado, com a coroa na cabeça, a coroa de espinho na cabeça dele. Ele estava com aquele manto vermelho na parte de baixo, é um manto vermelho que Jesus apareceu para mim. O transpassado, igualmente transpassa uma toalha na cintura, então do mesmo jeito. E ele todo sujinho de sangue, os cabelos dele assim estavam molhados de sangue, o rostinho dele sujinho de sangue, Jesus todo sujinho de sangue, as pernas dele, o corpo dele. Então, assim, meus amores, e quando eu fui abraçar ele, ele limpou daqui até a parte aqui, onde eu vi o manto dele, ele limpou o sangue, né? Então, pra mim, abracei ele com o corpinho dele limpo, né? E ele tampou daqui pra cima, porque eu já tinha visto ele. Quando eu me virei, que eu olhei pra trás, eu vi Jesus completo, dos pés à cabeça, descendo a rua. Ele vinha andando por cima da calçada. Só que no momento que eu fui abraçar ele, né? Que eu saí correndo até onde ele estava, ele fez o quê? Ele tampou a cabeça e tampou do joelho pra baixo. E limpou, né? Daqui pra cá, porque eu sou uma pessoa muito frágil, meus amores. Se eu visse ele desse jeito, eu podia ter certeza que eu tinha passado mal no sonho. E eu me acordei e fiquei preocupada, assim, já o que é que Jesus quer me dizer com esse sonho? Jesus descendo na rua, por cima da calçada. Eu fiquei pensando, né, meu irmão? Aí, sabe o que é isso? O amor de muitos esfriaram. O amor da humanidade esfriou de um para com o outro, de um ser humano para com o outro. E também esfriou por Jesus. Pelo amor de Jesus, pelo sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. O id de Jesus nas igrejas não estava pregando mais, não. Aí, como já estamos agora no livro do Apocalipse, agora eles vão começar a pregar. Por quê? Porque está escrito. Então, entendeu, meus amores? Vocês estão entendendo, né? Glória a Deus. Pois então, eu vou continuar aqui o outro sonho. Meus amores, eu sonhei. Esse sonho que eu contei pra vocês agora, né? Ele também tem um significado, sabe de quê? Da gente pregar sobre o quê? Sobre o sacrifício de Jesus. Eu entendi também que Jesus quis me dizer que quando as pessoas começam a pregar, a gente fosse pregar, eu prego sobre o quê? Sobre o sacrifício de Jesus, que ele fez na cruz do Calvário. Modo nenhum, ninguém vai ao céu se não for por ele. Se não colher aquele sacrifício, as pessoas não têm salvação. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Pois então, por isso que eu digo, colhe o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, aceita Jesus, caminha com Jesus, porque só ele que nos pode nos dar a vida eterna. O outro sonho, meus amores, deixa eu soltar pra vocês. Meus amores, eu sonhei que eu tava numa casa, tava eu, tava minha irmã e Jesus, nós três. A minha irmã tava fazendo algo, eu não sei o que ela tava fazendo, sei que ela tava fazendo algo. Eu e Jesus, nós tava pregando o evangelho. Eu tava pregando o evangelho aqui e Jesus aqui do meu lado pregando o evangelho, mais eu. Só que nós passávamos um tempo pregando o evangelho, era eu e ele pregando o evangelho, nós dois juntos. Aí nós parávamos, nós passávamos um tempo pregando e nós parávamos. Quando nós parávamos de pregar o evangelho, ele saía de perto de mim, ficava com uns 3 metros distante de mim, e eu via as vestes dele completas, né, dos pés à cabeça. E oh, meu Deus, maravilhoso Jesus, meu Galileu. Então, meus amores, quando eu vi Jesus, ele se esguiava assim,
Aqui por dentro era vinho, até os pés, e aquele outro manto por cima, né? Um brancozinho assim, meu bege, assim, meio claro. E era até os pés também. E meus amores, ele sumia. Quando ele se esquiava assim pra pegar alguma coisa, que eu olhava assim pra ele, que ele tava de frente pra mim, que eu via ele sumia. Quando ele aparecia pra mim de novo, novamente, ele aparecia todo de branco, todo de linho branco. E ele chegava e dizia assim, ele chegava bem pertinho de mim e dizia assim, tu me espera, eu vou voltar. E eu fiz só assim, certo? Glória a Deus. Então, tô esperando Jesus. Vou ficar aguardando por Jesus até o último dia da minha vida, até ele vir. Ele pediu para me esperar, eu tô esperando. E jamais largo ele, jamais eu abandono. E vou levar o ídolo de Jesus, porque eu vi que Jesus estava abandonado no Evangelho. Aí eu peguei e disse assim, Jesus, te abandonaram, mas eu não, vou ficar contigo. Vou ficar pregando o Evangelho contigo. Só me capacita, que eu não sei de nada. Só me ensina. E Jesus fez o quê? Jesus está me capacitando. Me dando sonho. Ele está me mostrando as coisas para me soltar para vocês. Ele está me mostrando em sonho para vocês o que vai acontecer. E eu estou soltando as Santas Escrituras para vocês. Então, Jesus é a melhor coisa que nós devemos o quê? Confiar. Meus amores, eu amo vocês. Jesus ama vocês e eu fui. Sabe por quê? Porque são vídeos que ficar grande, vocês não gostam de assistir vídeo grande, né? Então, vídeo curtinho vocês assistem, colhe aquela sementezinha e guarda no coração de vocês. Aqui, ó. Coração é os pensamentos. Onde muitas pessoas guardam tanto pensamento bom como pensamentos maus. Mas limpa os pensamentos malignos, bota só os pensamentos que façam a vontade de Deus, a vontade de Jesus. Entendeu, meus amores? A gente, Jesus diz que Jesus habita na nossa mente. Ele diz que habita no nosso coração. Não é aqui não. O nosso coração é aqui na nossa mente. Ele habita no nosso pensamento. Por isso que Jesus diz que sonda a gente. Ele diz que conhece o nosso levantar e o nosso deitar. Ele conhece tudo que nós faz. Por quê mesmo? Porque ele lê nossos pensamentos. Entendeu? Por isso que eu amo vocês. Eu amo vocês, explicar as coisas bem direitinho. E Jesus sempre abre a boca dele por parábola, mas Jesus disse que ia dar o ensinamento, o de ensinar, a gente entender a palavra de Deus, agora no final dos tempos, ia dar para que as pessoas entendam o Evangelho, a palavra de Deus, discernimento, né? Então ele deu e ele está dando a muitas pessoas que lê as Santas Escrituras. Meus amores, eu amo vocês, fui.